Tem valente de Deus aí? Tem cristão cheio de alegria? Amém. Tem cristão cheio do Espírito Santo? Amém. Glória a Deus. Vou aproveitar que você está em pé, vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Você pode glorificar o Senhor. É verdade nesse lugar. Nós estamos na casa do Pai. Amém. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4. Apenas um versículo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Uma vez uma versão tem aqui: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Amém? Amém. Amado Deus, soberano Pai, nós te damos, ó Deus, graça, glória por este momento, que temos por esta oportunidade, este privilégio, Senhor Deus, que temos de ouvir a tua voz. Senhor Deus, fala ao nosso coração nessa noite. Usa, meu Deus, para transmitir o teu recado, a tua voz aos nossos irmãos. Que o teu Espírito Santo venha preencher, Senhor Deus, aquilo que nós não conseguimos passar. Mas que a tua graça, Senhor Deus, seja abundante neste lugar, nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Amém? Amém. Podemos assentar. Graças a Deus. É um privilégio, irmãos, estarmos aqui, neste santo lugar, na presença dessas testemunhas cristãs, para meditarmos acerca da palavra de Deus, para trazermos uma palavra, né? O pastor Walter disse que eu não posso passar da meia-noite. Já me perguntou como é que eu então vou ter que resumir bastante aqui o meu esboço, mas eu quero aproveitar este momento para reforçar o recado do pastor Walter, do pastor Aguil, do pastor Jorge, do pastor Agostinho, e testemunharmos. Acho que eu já dei esse testemunho aqui, mas quando foi feito também, foi levantada ofertas dos valentes para a compra da chácara, lá atrás, não me lembro que ano foi isso, mas algum tempo. Então, e aquele, né, momento de expor o projeto, e começou a falar, o pastor Agostinho começou a falar, e, né, sobre o projeto, o plano. Parece que foi um carnezinho que foi distribuído de 12 parcelas de R$100, era bem R$200 a cota. E quando começou a falar, irmãos, eu confesso para vocês, com vergonha hoje, que eu já fui escorregando no banco, essa empresa não me vê. Aí o pastor Agostinho me viu e falou: vem cá, irmão. E eu peguei o carnezinho, irmãos, e eu falei assim: eu não quero ficar fazendo uma contribuição de R$100 por mês, eu vou quitar isso logo de uma vez, né? Vamos fazer essa oferta de uma vez só. Olha, irmãos, para encurtar aqui o testemunho, eu fiz aquela oferta, quitei aquele carnê. Olha, eu acho que menos de 30 dias depois que eu cumpri esse compromisso, tinha uma ação na justiça que a melhor expectativa daquele se resolver era em torno de uns 30 anos. Era um valor alto. Eu, minha irmã e outros colegas de trabalho, a gente estávamos todos nessa ação, e menos de 30 dias depois daquela oferta, aquela ação se resolveu. E eu recebi 100 vezes mais do que a oferta ofertada. Aí o que eu fiz? Não sou bobo nem nada, eu corri lá e me dá outro carnezinho desse. Glória a Deus, irmãos. Foi assim uma bênção. É milagre de Deus mesmo. Realmente, a expectativa que nós tínhamos de resolver aquela ação, de receber aquela ação, era 30 anos. Por quê? Porque sabe como que é a ação contra o Estado? Aquilo vai anos para se decidir,
depois que decide vai para precatório, em menos de 30 dias se resolveu. Mas isso eu conto para a honra e glória do Senhor. E hoje, quando tem um chamamento desses para ofertar para um projeto da igreja, eu não penso duas vezes. Eu falo, não sou louco, né? Que isso, né? Vamos lá. Né? Mas não é negociar com Deus, não é para que venha mais, não é isso. É como um sinal de gratidão a Deus, né? De reverência, de uma demonstração de amor à obra de Deus. Amém? E o que nós só recebemos de Deus é alegria. Esse é o tema da nossa campanha. Cristãos cheios de alegria e do Espírito Santo. Eu vejo, irmãos, como essas duas frases, essas duas palavras, indissociáveis, inseparáveis. Cristãos cheios de alegria. Qual é o cristão cheio de alegria? Se ele está cheio de alegria, é porque ele está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Se o cristão está cheio do Espírito Santo, ele está cheio de alegria. Amém. Então nós não conseguimos visualizar uma separação dessas duas verdades. Eu não consigo imaginar um cristão cheio do Espírito Santo e triste. Você consegue imaginar? Eu também não consigo imaginar um cristão alegre e que não é cheio do Espírito Santo. Então essas duas frases, essas duas palavras são indissociáveis, são inseparáveis. Então nessa campanha abençoada, o pastor Walter ele tem uma inspiração que vem de Deus para trazer, né, a cada novo ciclo de 7 semanas essa campanha. E é muito verdade, porque como cristão cheio do Espírito Santo não há tristeza. Não existe tristeza. Nós não temos o direito de sermos tristes. Por quê? Porque o Evangelho que nos foi entregue é boas novas de alegria. Aleluia. Glória a Deus. O reino de Deus que habita em nós é alegria, no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. Amém. E a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Mas isso nos leva também à seguinte pergunta, como diz aí, aquela pergunta que não quer calar. Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? A tua esposa, o teu marido, pode garantir que você é uma pessoa alegre? Que você é uma pessoa feliz? Os teus colegas de trabalho, os teus colegas de estudo, as pessoas do seu convívio, podem garantir que você é uma pessoa feliz, que é uma pessoa alegre? Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantaram e disseram: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Os teus filhos podem dizer que você é uma pessoa feliz? Ele pode te garantir, ele pode nos garantir pelo seu comportamento, pela sua demonstração, pelo reflexo que você é da pessoa de Cristo. Eles podem garantir que você é uma pessoa feliz? Mas em nossa defesa, nós temos mania assim, de já pensar numa defesa, né? Já pensar assim, como diz, pé atrás. Nós temos já esse comportamento natural, e a nossa defesa nós podemos assim até argumentar, mas dá para ser feliz hoje em dia? Com tanta notícia triste, com tantas guerras, com tanta violência, com tanta necessidade, com tanta injustiça política, social, econômica, enfim, tantas famílias se desfazendo, tanta frieza espiritual, dá para ser feliz hoje? Eu falei em guerra aqui, e você vê como o cristão ele pode se abrigar em Deus. Amém. Glória a Deus. Durante essa guerra aí entre Israel e Irã, a gente via notícias de muitas pessoas indo para bunkers para se proteger das bombas que eram lançadas.
Havia notícias de que pessoas na Europa estavam construindo bunkers de 3 metros de profundidade para se abrigarem em caso de guerra. Mas o cristão, qual que é o bunker que ele corre? Aonde ele se refugia? O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Aleluia, a glória sombra a Deus. do Onipotente Glória a descansará. O Senhor Jesus é o nosso bunker. Aleluia. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então, ao contrário do que nós até imaginamos, ao contrário do que nós pensamos, responder se somos felizes também não é uma tarefa assim tão fácil, mas também não é tão difícil. Porque aqui é uma separação. Nós temos que ter em mente que é uma divisão, temos que fazer uma divisão aqui entre ser feliz e estar feliz. Estar feliz é circunstancial. Depende de alguma circunstância, depende de algum acontecimento. Passei no vestibular, passei no concurso público, nasceu um filho, nasceu um neto, enfim. Essa é uma circunstância que acontece para estarmos felizes. E ser feliz é ultra circunstancial, vai além das circunstâncias. Ser feliz é coexistir com a dor, é superar as tribulações, é vencer essas tribulações, não importa as circunstâncias. Nós cantamos, né? Não importa as circunstâncias, nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos glorificar ao Senhor. Essas circunstâncias não vai tirar a alegria do cristão, porque essas circunstâncias não têm e não terão o poder de te derrotar, não têm o poder e não terão o poder de deixá-los prostrados. E por falar em circunstâncias, nós podemos meditar acerca do que Paulo vivia quando escreveu esta carta, a maioria das suas cartas, na verdade, mas especialmente esta, que ele escreve o verbo no imperativo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Glória a Deus. Isso significa que essa é uma ordenança peremptória. Nós não temos, como eu já disse, o direito de sermos tristes. Alegrai-vos no Senhor. E você pode perguntar assim: mas que circunstâncias que é essa que Paulo vivia quando escreveu essa carta? E para resumir, nós poderíamos pensar nessas circunstâncias que a alegria do cristão não é uma mera situação, ela não é uma mera possibilidade. Quando Paulo diz alegrai-vos, ele está querendo dizer que, além da alegria do cristão ser uma ordenança imperativa, porque o verbo está aqui no imperativo, não significa apenas que a alegria do cristão é apenas a presença de coisas boas ou a ausência de coisas ruins. Mas a alegria do cristão, ela coexiste sim com a dor, como nós já falamos. Pastor Hernandes, ele diz assim que a alegria do cristão, ela é temperada com as lágrimas. Poético, mas é uma verdade. Ela sobrevive ao sofrimento. Vocês conhecem a história de um advogado de Illinois chamado Horatio Spafford? Já ouviram essa história? Mas tenho certeza que vocês conhecem, porque até hoje nós cantamos um hino que ele escreveu, uma situação bastante difícil. Já ouviram? Acho que até hoje a gente canta aquele hino que diz assim: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu não sou cantor como o pastor Valdo, né? Até
tira o brilho um pouco da música. Mas esse advogado, quando ele escreveu essa música, foi a única música que ele escreveu, um cristão. Ele vivia em Chicago, em Illinois, no estado de Chicago. Ele tinha 4 filhos. E ali estava acontecendo uma cruzada evangelística ministrada pelo pastor Dwight Moody. Isso foi lá no século XIX. E aconteceu, depois dessa cruzada, um grande incêndio na cidade. Esse incêndio destruiu dezenas de casas, apartamentos, residências, muitas pessoas morreram. E ele teve uma grande perda, porque ele investiu pesado em imóveis. E procurando um refrigério, depois de tudo isso, procurando um refrigério para sua alma, ele resolveu tirar umas férias com a família. E pensando para onde ele ia, ele resolveu ir para a Inglaterra, porque lá estava acontecendo também mais uma cruzada evangelística, e o seu amigo Dwight Moody estava aprendendo na Inglaterra. Só que por circunstâncias assim de negócios, seus negócios, ele não conseguiu embarcar na véspera. Mas ele encaminhou sua esposa e as 4 filhas. Elas embarcaram no navio em Nova York, em direção à Inglaterra. E durante o trajeto, o navio afunda. Muitas pessoas, parece que 226 pessoas morreram. Isso é uma história real. 226 pessoas morreram. E a mulher dele, quando está a salvo, quando chega num determinado lugar, ela manda um telegrama para ele: salva, porém só. Suas 4 filhas morreram. Ele resolve ir ao encontro dela, passa pelo local do acontecimento, e ali, o Deus que inspira as canções em meio às noites e trevas, o Deus que nos consola, Glória a Deus, aleluia. deu essa música, colocou no seu coração e na sua mente essa música. E essa música tem esse refrão: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Glória a Deus. Um homem que enterra 4 filhas, ele está feliz? Não. Mas o homem que tem Jesus, ele é feliz. Glória a Deus, Ele é aleluia. feliz, não importa as circunstâncias. Tem um tempinho para tratar aqui só de mais um tema, só de mais um ensinamento que essa carta de Paulo nos traz. Ela traz assim alguns ladrões da alegria. No capítulo 1, versículo 12, Paulo diz que as coisas que aconteceram a ele têm contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que aconteceram a ele, as coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E elas vão acontecer, elas vão ocorrer, queira você ou não, planeje você ou não, esteja você preparado ou não, elas vêm de súbito, elas vêm de repente e bota tudo de cabeça para baixo. As circunstâncias da vida são assim. É uma doença que aparece de repente, uma morte súbita, um luto que a gente tem que enfrentar, é uma decepção amorosa, uma separação. Quanta coisa acontece que pode de repente roubar a nossa alegria. Uma situação que você nunca imaginou passar, de repente você está enfrentando, acontece, e essas coisas têm muitas vezes o poder de levar embora a nossa alegria. E quando o apóstolo Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que aconteceram não tiraram a minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho. Glória a Deus. E que coisas que aconteceram, Paulo? Que circunstâncias que aconteceram? Eu vou ler aqui para a gente resumir. Olha, se você perguntar para Paulo, se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar para Paulo: Paulo, que circunstâncias são essas que te aconteceram?
que ocorreram, que se passaram por você, né? E que ainda assim não tiraram a sua alegria. Não tiraram a sua alegria porque elas contribuíram para o progresso do Evangelho. Porque era um homem que estava comprometido com o Evangelho, um homem que estava comprometido com a palavra de Deus, e depois daquele encontro maravilhoso com Jesus, nada teria o poder de tirar a sua alegria. E é assim conosco, irmãos. Você tem um encontro, você já teve um encontro com Jesus? Então nada, tenha certeza, que nada pode tirar a sua alegria. E ele vai dizer assim, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado, eu fui chamado de traidor em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio a caminho de Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que essas coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. E por que contribuíram para o progresso do Evangelho? Porque a igreja percebeu que Paulo estava preso, estava trabalhando, enquanto a igreja que estava ali estava de braços cruzados. Então nós temos a oportunidade, irmãos, fazendo aqui um encaixe, e já partindo para o encerramento, porque o pastor Walter disse que eu não podia passar da meia-noite, já são quase meia-noite, pastor. Nós temos a todo instante uma oportunidade que o Senhor nos dá de contribuir para o progresso do Evangelho, e essa que foi dita aqui é uma delas. Ou seja, colocar a mão no bolso, contribuir, trazer uma oferta para a casa de Deus, isso não vai tirar a sua alegria, pelo contrário, isso vai trazer bastante alegria para a sua obra. Portanto, o ensinamento que nós tiramos aqui é que nós devemos olhar para as circunstâncias da vida sob a perspectiva da soberania de Deus. Aleluia. Porque, caso contrário, essas coisas podem levar embora a sua alegria. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos encerrar aqui. Teria mais uns 3 ladrões da alegria aqui para a gente tratar, mas vamos ficar com esse aqui hoje. E nós vamos orar. O pastor Walter vai vir aqui, nós vamos colocar na presença de Deus todas aquelas circunstâncias que tiram a nossa